Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Trabalhador. Hoje é quarta-feira, 31 de maio, e é por isso que a gente recebe hoje aqui o pessoal do Sindicato dos Empregados em bares, restaurantes, hotéis e lanchonetes e similares de Limeira. Aqui o Dr. Moisés Roberto, ele que é advogado da entidade que em Limeira atende ali na rua Tiradentes, número 295, no centro, edifício São Jorge, edifício mais antigo de Limeira. Em frente a Marabras. Em frente a Lojas Marabras, o merchan para Lojas Marabras de graça. E é o primeiro andar, né? Chegou? Sim, sobreloja. Na sobreloja. Muito boa tarde, doutor Moisés. Boa tarde, André. É com grande satisfação que aqui estamos novamente representando o Sindicato dos Empregados de Hotéis, Bares, Restaurantes, Lanchonetes similares, que agrega Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis e Araras. É com muita satisfação que aqui nos colocamos à disposição dos telespectadores, certamente ávidos por colher notícias a respeito dos seus direitos, não se esquecendo também das obrigações. Sim. Porque direito é o resultado do cumprimento de uma obrigação. E o senhor falou bem, telespectadores, porque nós estamos na internet, educadoraam.com.br, você pode nos assistir ou nos ouvir pela Educadora AM 1020, o rádio que você conhece há tantos anos em Limeira. Você pode participar do programa pelo telefone 21 13 50 20 ou pelo WhatsApp, que hoje eu estou inicializando aqui, 992225124 é o zap da Educadora. Dia 31 de maio, um dia independente de reformas de governo Temer e tudo mais, um dia que a gente toma mais um golpe com a divulgação pelo IBGE da taxa de desemprego em Limeira e no Brasil, né? De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE hoje, 14,48 milhões de pessoas procuraram emprego entre fevereiro e abril de 2017. A taxa de desemprego, que calcula o número de desocupados em relação à população em idade de trabalhar, subiu de 11,2% para 13,6% no período. Já fizeram aqui uma contabilidade do governo Michel Temer. O país ganhou cerca de 2,6 milhões de novos desempregados no primeiro ano do governo Michel Temer, uma alta de 23,1% com relação ao número de desempregados observado no trimestre imediatamente anterior à sua posse como presidente interino. Então já somos 14 milhões, número extremamente negativo. Para todos os brasileiros, é lamentável depararmos com uma situação de desemprego dessa monta. É verdade que as dificuldades não são só do Brasil, acontece aí por esse mundo afora, mas o nosso país, que goza de uma extensão territorial assombrosa, enorme, é um continente com condições de produção, principalmente agrícola, estaria abrigando um sem número de empregados e nós não deveríamos, em hipótese alguma, estarmos alcançando tais cifras que nos deixam até envergonhados. Mas é a situação real e a gente tem que pensar em alguma coisa para melhorar esse clima, esta cifra, este quadro lamentável. Benedito Honório Barbosa, o presidente da União Sindical, esteve aqui no programa ontem e mencionou a cartilha da USTL, uma iniciativa para
orientar e buscar fornecer soluções partilhadas com o poder público para melhorar a vida do nosso povo. Entre elas estava um projeto de capacitação profissional, né? Exato. Na verdade, ampliar a oferta de vagas em cursos de capacitação profissional com o suporte dos sindicatos de trabalhadores, com os empresários e o poder público. E em meio à crise, a gente vai falar hoje sobre uma questão muito relevante no setor dos empregados em bares, restaurantes, hotéis e lanchonetes, que a gente precisa manter a qualidade também do emprego, né? Os sindicatos estão aí para isso, porque não é porque nós temos crise e desemprego que nós vamos precarizar. Essa categoria ganhou recentemente uma lei, um direito novo, que baseado numa prática antiga, a prática da gorjeta, né? A gorjeta que antes era paga, aqueles 10% você paga no fim da noite, né? E já consta da CLT, inclusive, não é coisa nova, é coisa antiga, bem antiga, lamentavelmente não praticada de acordo com aquilo que já estava definido na legislação da CLT. Sim. A lei atual, 13.419 de 2017, promulgada pelo digníssimo presidente aos 14 de março de 2017, teve sua vigência e aplicação a partir de 13 de maio, de acordo com aquilo que foi decidido 60 dias após a promulgação da lei, ela estaria em vigor. Mas é uma lei antiga, não é lei nova, deveria já estar sendo praticada honestamente. O que é que a lei da gorjeta prevê em favor do empregado que trabalha nesse setor? Ela não é receita própria dos empregadores. Sim. É um adendo, é algo que se acrescenta ao consumo que alguém faz em um restaurante, ou num bar, ou num hotel. Enfim, ele não constitui uma receita, mas ele destina-se aos empregados, anteriormente na sua totalidade, embora nunca tenha sido assim obedecida pelos empregadores na sua totalidade. Mas agora, com essa nova lei, repetimos, 13.419, 2017, ela estabeleceu critérios para a sua aplicação no dia a dia das atividades dos garçons e empregados de hotéis, bares, restaurantes e similares. A lei prevê que a gorjeta, seja ela inscrita na nota de consumo ou não, ou oferecida graciosamente, espontaneamente pelo cliente, ela passa a ser examinada com critérios novos. Agora, o empregador, junto com os seus empregados, deverão constituir meios de aferição desses valores diariamente. Sim. E como seria a distribuição? Boa pergunta. Eu ia perguntar para o senhor, então responda. De qualquer valor, seja ele constante da nota ou espontânea, logicamente o garçom vai prestar a conta do pagamento daquele consumo. Então, o valor da gorjeta, ele vai ser assim distribuído: 20% para as empresas que têm a sua caracterização como empresas no simples, 20% passa a ser do patrão. Desse valor arrecadado desse valor. Isso é um valor de custeio que fala. Por quê? Porque, logicamente, a partir desta promulgação desta lei, o valor das gorjetas auferidas pelos empregados agora obrigatoriamente deverá estar inserido no seu olerite, no seu contra-cheque, vamos dizer assim, né? Então, o empregado saberá que do valor recebido, 80%
será dividido pelos empregados e estará inserido nos respectivos olerites de pagamento. Obviamente, isto passa a ser um adicional, valor sobre o qual incidirá previdência, fundo de garantia, que o patrão deverá pagar. E os 20% que é retido por ele é justamente para compensar essa despesa adicional que ele passa a ter. Sim. De fazer o cálculo, de fazer... É evidente, logicamente, agora aí haverá critérios, cada empresa deverá estabelecer meios, ou através de assembleia com seus funcionários, e para que essa distribuição seja feita corretamente e honestamente. Nós falamos 20% para as empresas simples. Pequenas. Mas agora aquelas empresas que já são, não são caracterizadas como simples, a retenção não é apenas de 20%, mas passa a ser de 33% do patrão. O que quer dizer que resta para distribuir aos empregados 67% dos valores recebidos a títulos de gorjeta. Agora, o patrão deverá tomar as providências para que seja anotado também na carteira profissional, não só o piso ou o salário do seu empregado, mas o valor das gorjetas. Sim. E veja bem, depois de uma vez caracterizado a existência desses pagamentos com regularidade, depois de 2 anos, suponhamos que uma casa qualquer, um restaurante, um lanchonete, por alguma razão especial ou definida, ele resolva a suprimir. Pare de cobrar gorjeta. Pare de cobrar, 10%. tanto na nota, como também uma orientação para os empregados que recebem gorjeta espontânea, porque a gorjeta espontânea, mesmo assim, ela tem que ser controlada. A caixinha, né? Caixinha. Agora não é caixinha, é gorjeta. É uma caixinha com um nome mais forte, né? Uma caixinha gorjeta, que ela vai constituir realmente salário. Isso aí, só para se ter uma ideia melhor do que representa isto, um empregado, suponhamos que ganha R$1.500 de salário e que tenha R$500 de média de gorjeta, essa média vai significar um aumento no seu salário para efeitos até de financiamento. Ele não vai apresentar apenas uma renda de 1.500, mas uma renda de 2.000, porque agora ela estará caracterizada, definida e constante do seu salário, do seu olerite, para comprovar junto às entidades financeiras os seus rendimentos. Veja que passa a ser, então, algo importante na vida do profissional. Agora, doutor, obviamente que eu ia fazer uma reflexão, quem fiscalizará tal lei? E como eu sei que o Ministério do Trabalho está de 4, nem tem condições. Está praticamente próximo da extinção, assim como que é o grande capital e o seu lacaio Michel Temer, o Ministério Público do Trabalho também não tem perna para isso. A fiscalização ocorre por meio, obviamente, de critérios sindicato. A serem adotados. O sindicato, é evidente que o sindicato dessa categoria estará atento e, logicamente, em visitas esporádicas, evidente, mas constantes, no sentido de, porque são inúmeros o número de estabelecimento de da nossa cidade e do país inteiro, e logicamente ele não terá condições de estar todo dia em todos os estabelecimentos. Então, mas será constante um critério de procura junto às entidades existentes para verificar como eles estão procedendo. Veja que quando trata-se de um empreendimento com 200 ou mais empregados, aí eles constituirão uma comissão para acompanhamento interno,
que facilitará então a aferição justa, honesta, por parte de empregador, junto com os empregados, porque a honestidade, eu digo, o empregado, quando recebe uma gorjeta, ele vai ter que prestar conta, porque aquilo vai constituir algo que vai beneficiar não só ele, mas os seus colegas de trabalho, os outros demais garçons, e de acordo com o que for estabelecido para a distribuição desse valor agora, né? Telefone do sindicato, você que trabalha num estabelecimento, um bar, um restaurante ou qualquer estabelecimento onde você sirva o alimento, trabalhe e seja da categoria do Sindicato dos Empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares de Limeira, deve ligar para o telefone 3441-4431, 3441-4431, se você verificar que não estão fazendo direito o recolhimento da sua gorjeta. Esse recolhimento tem que ser feito com muita clareza, esse recolhimento passou a ser lei, e ele vai entrar no seu salário, em todos os seus direitos, o dia que você sair dessa empresa, o dia que você for se aposentar, esse valor vai ter que estar constando, né, doutor? Então, não tem dúvida nenhuma. E depois de 12 meses de caracterização desse direito, através dos olerites, se a empresa, repetimos, se a empresa quiser cessar essa cobrança, mesmo assim, a média do salário oferido através de gorjetas será incorporada ao direito do empregado. Entendi. Agora, logicamente, os empregados de bares e restaurantes terão toda a liberdade, todo o direito, aliás, deverão realmente estar mais em contato com o sindicato de sua categoria, através do telefone já mencionado, 3441-4431. Exatamente. O doutor Assis sempre estará atento, e para estabelecer até visitas para aferição, quando o empregado perceber que não está sendo agraciado com esse direito conquistado através dessa lei. Doutor, a lei é de 13 de maio... Eu disse, para empresas com mais de 60 empregados, é constituída uma comissão de empregados, mediante previsão numa convenção que vai ser feita para a fiscalização da regularidade da cobrança e da distribuição das gorjetas. Empresas com mais de 60 exatamente. Doutor, depois dessa promulgação, a lei é recente, né? Ela foi sancionada dia 14 de março. Passou a vigência dela a partir de 13 de maio, que é 60 dias após a promulgação. De lá para cá, deu quase 10 dias. Então, já houve alguma denúncia em Limeira ao sindicato? Não. A única coisa que a gente tem tido de vez em quando é pessoas, lógico, empregados de estabelecimentos dessa categoria, que procuram saber como está sendo, né, querendo saber os critérios de percentuais. Mais informação do que denúncia. Mesmo porque cada entidade deverá ter uma pequena assembleia, uma reunião com seus funcionários para estabelecer critérios de distribuição. Sim. Porque às vezes o garçom vai ser distribuído para o garçom que está atendendo, mas não se esquecendo que ele está servindo uma refeição que foi feita por uma cozinheira, que faz parte da totalidade do bom atendimento ao agrado do cliente. E algum empresário já procurou vocês? Antes de 13 de maio, alguns empresários procuraram saber como estaria sendo empregado os critérios desta nova lei, que eles já tinham algum conhecimento e, logicamente, receberam a orientação devida para que passassem a organizar com seus empregados reuniões, permitindo, então, os esclarecimentos necessários dessa distribuição. Logicamente, também estão interessados nisso os escritórios de contabilidade, pois são eles que irão fazer a média, né, aquilo que é necessário para a distribuição nos respectivos olerites mensais. Bom, beleza. Então, o telefone eu vou passar de novo, 3441-4431.
3.1, você que é da categoria, esteja atento, é um direito que você recebeu. Tem um pequeno detalhe mais que eu gostaria de acrescentar, é o descumprimento. Nós estamos falando disso, já estão cumprindo o descumprimento desta nova lei. O patrão tem que tomar as medidas necessárias para que seja cumprido honestamente e legalmente, de acordo com aquilo que é estabelecido pela lei, sob pena de receber uma multa de 1/30 da média das gorjetas por dia, né? É uma multa. Por dia de atraso, né? Por exemplo, ele recebeu valores, deveria ter repassado de acordo com os critérios mencionados pela lei, seja retenção de 20%, se for uma simples, ou uma empresa integral, nos 33%. Então, é necessário que os patrões também fiquem atentos para também não serem prejudicados com reclamações, porque elas são de direito do empregado. Claro que são, e qualquer problema, 3441-4431, Sindicato dos Empregados. Estará atento para verificar em loco, no local. Exatamente. Será feita uma visita. Precisa se identificar, o trabalhador não precisa se colocar contra o... Às vezes é difícil, absolutamente. Né? Se trabalhador logicamente, protestar. Isso é muito importante. O empregado, quando ele faz uma denúncia, isso não quer dizer que logo em seguida o sindicato irá comunicar ao empregador que fulano de tal, seu empregado, está denunciando. Pelo contrário, basta, mas só que é importante, que o empregado tenha elementos na mão para comprovar as reclamações feitas. É a condição sine qua non para que o sindicato possa ir até a empresa e falar, olha, estamos cientes de que está ocorrendo irregularidades, as retenções, nesse mês aqui, porque os empregados terão interesse agora muito maior do que antes, de estar atento para acompanhar diariamente aquilo que é arrecadado a título de gorjeta e ter um controle para poder reclamar com consistência. Legal, a gente até já falou sobre esse assunto aqui algumas vezes, mas é sempre importante retomá-lo, porque o trabalhador ele é elemento fundamental exatamente na aplicação da lei também, porque ele vai fazer denúncias. A única entidade que sobra para que ele possa reclamar, que é o sindicato, até hoje, né? Estão querendo destruir os sindicatos também, né? Aí vai... Por isso que eu ressalto a importância da participação ativa dos trabalhadores, visitando o sindicato, conhecendo realmente o que o sindicato pode fazer em seu benefício. Sim. E nessa situação, é evidente que nós temos o conhecimento de como deverá funcionar essa distribuição de direitos de gorjeta para que o empregado possa depois ver o resultado da atividade do seu sindicato. É importante visitar o sindicato para conhecer o nosso trabalho e valorizar o seu empregado, associando-se, mostrando interesse pela categoria que os abriga. Legal. Bom, doutor, vamos falar um pouco sobre um assunto que cujo interesse é referente a todas as categorias, as reformas, né? Assuntos que as reformas, ambas elas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que dizem respeito a todas as categorias e afetarão, né, certamente todas as categorias. Ninguém ficará de fora. Sim, o governo falhou, onde a gente falou um pouco sobre isso, não deu muito tempo de desenvolver esse assunto, mas o governo fracassou em fazer votar a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. E foi transferido para a semana que vem, dia 6 de junho, o mesmo dia da votação da ação eleitoral contra a chapa Dilma e Temer. E a gente não tem conhecimento das emendas que estarão sendo apreciadas para posterior julgamento desse tema
tão importante, tão relevante para toda a classe de trabalhadores do todo o país. No fim de semana, a mídia nacional trouxe uma conversa, a mídia também tá difícil, né, da gente fazer uma leitura isenta. Folha de São Paulo, que eu li, trouxe uma proposta de que alguns itens pudessem ser atenuados a posteriori pelo presidente Michel Temer por meio de medidas provisórias. Aquela questão, por exemplo, aquela questão absurda, né, da grávida, que agora, mediante uma análise médica, poderia, aprovadas as reformas, trabalhar em ambientes insalubres, né? Essas e outras medidas. Não parece, senhor, que o governo está meio assustado e procurando, o governo e seus asseclas, né, estão procurando um caminho para fazer aprovar isso aí, eles querem votar isso em junho. Eu acredito que mereceria mais reflexões dos representantes do povo, deputados e senadores, para que não seja tomada medida que possa trazer prejuízo desnecessário. Uma boa reflexão poderá ajustar situações embaraçosas, né, que não são do agrado do povo, ainda que seja necessário, mas que seja feito com critérios mais abalizados, mais repensados, mais fundamentados. Está aqui, ó, o próprio relator, né, o Ricardo Ferraço, ele indica, por exemplo, né, o caso da gestante e lactante trabalhar em ambiente insalubre. O acordo... Por isso pode prejudicar o feto. Não, é brincadeira, né? O acordo individual, patrão empregado, acordo individual para a jornada 12 por 36, né? É o patrão e você. Quer dizer, com 14 milhões de desempregados, o patrão enfia o dedo na sua cara e sugere que você faça a jornada 12 por 36. Essa excrescência chamada trabalho intermitente, né? Que é o cara ir trabalhar só quando o patrão quiser, quando não tiver trabalho ele fica em casa e não ganha. Não oferece nenhuma garantia para ele. Sim. Né? Afinal de contas, ele tem responsabilidades em sua casa. E ele conta com um determinado salário já previsto. E agora, de uma hora para outra, alterar essa situação com uma imposição é temeroso. Outras coisas como, por exemplo, representantes, uma comissão de representantes, outras coisas menores, mas mais especificamente a questão da gestante em locais insalubres, né, em ambientes insalubres, o acordo individual para a jornada 12 por 36 e o trabalho intermitente, além... Enfim, esses são os três mais importantes, tem outros menores. Nem os caras, nem os senadores estão achando que isso passa e estão apelando ao Temer. Temer, prometa depois que você vai enviar uma medida provisória para a gente não ficar com fama de carrasco aqui ou fracassado, porque isso não vai passar. Quer dizer, começa a verdadeira reflexão em torno dessa reforma do texto, né? E o texto está ruim, né? E muita coisa está acontecendo, especificamente com prevalência do negociado sobre o legislado. Ora, a lei é que garante direito de ambos os lados. Sim. Se existe uma lei, ela deve ser observada tanto por empregador como empregado. Agora, de repente, mudar critérios para que alguém tome uma decisão e mude. Usando esse exemplo, você trabalhava 8, passa a trabalhar 12 horas e sem garantia de que no final do mês você vai ter o seu salário integral, porque ficará a critério da necessidade somente do patrão. Se ele não precisar de você, você não vai trabalhar. É como acontece no
tempo parcial também, que antes era de 25 horas, e quando foi criado o regime de tempo parcial, foi justamente para manter emprego. Olha, nós estamos com 14 milhões e meio de desempregados. Não deu Por quê? certo, né? E até ele criou essa possibilidade, então você poderia ter um empregado trabalhando a tempo parcial, mas isso, ele sabendo dessa circunstância, ele poderia já ajustar um trabalho com você parcialmente de 25 horas e um outro empregador para suprir o salário dele às outras 20 e poucas horas que desse as coisas. Hoje, isso pode estar sendo extinguido definitivamente, porque ele pode fazer o trabalho até 30 horas, mas também faz 2, 3 horas. Só o fato de ele permitir 2, 3 horas nesse novo critério, ele está tornando sem efeito o objetivo, a finalidade do tempo parcial. Porque aí ele não tem nem como ter um novo emprego para complementar o seu salário. Dr. Moisés Roberto, advogado do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares de Limeira, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade ao sindicato e falo em nome do seu presidente Divaldo Savassi, para estarmos aqui representando essa classe de trabalhadores, oferecendo informações de utilidade trabalhista para que o empregado se sinta seguro nos seus direitos. A gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador. Tchau, gente. Em qualquer lugar, é só ligar.